Segundo bloco de Manhã Noticiosa, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo, você que acaba de se conectar a nós através da Rádio Mais, na frequência de 94.1 FM. Vamos ocupar o espaço Matabicho, vamos falar da criação da resiliência na mulher em situações de conflito. Em estúdio temos a doutora Lloyd Sambo, da Universidade Joaquim Sano. Doutora Lloyd, é muito bem-vinda à Manhã Noticiosa e ao Matabicho. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos de casa, bom dia a todos ouvintes da Rádio Mídia Mais. É um enorme prazer estar aqui em nome da Universidade. Doutora Lloyd, vamos começar mesmo assim. Qual é a situação da mulher nos conflitos que há em Moçambique? Fala-se que tem sido o setor mais afetado. Isso. Bom, mulheres e crianças, isto já não é novidade, muito bem disse. Mulheres e crianças têm sido os mais afetados pela sua condição de vulnerabilidade em situações de conflito, mas não só em situações de extrema pobreza, como é o caso de Moçambique, em situações de desigualdades sociais, de exclusão social. Mulheres têm sempre sido o setor mais afetado. Se formos a ver, neste momento do conflito em Cabo Delgado, mulheres são as que mais têm essa preocupação de procurar e lutar pela segurança alimentar das suas famílias e correm vários riscos neste processo, riscos de serem violentadas fisicamente, mentalmente e até sexualmente, riscos, e este risco de serem violentadas não é só por parte das milícias que nós estamos a ver em Cabo Delgado, mas também das forças de defesa e segurança. Então, são vários riscos a que as mulheres estão expostas em situações de conflito, em situações de guerra, mas também em situações de extrema pobreza. Tendo em conta que estas pessoas estão nesse ambiente de conflito, como evitar que elas estejam muito vulneráveis a sofrer os fenômenos que citou? Bom, a forma como nós como universidade encontramos é de capacitá-las para melhor saberem, primeiro, da sua condição de vulnerabilidade, porque é preciso que elas próprias entendam que os conflitos afetam a elas desproporcionalmente em relação aos homens. Então, elas têm que estar conscientes dessa condição de vulnerabilidade, mas, mais importante, têm que estar capacitadas para conquistar o seu lugar em todos os processos de negociação pela paz e pela segurança nacional. Então, a forma como a universidade encontrou de fazer esta capacitação, de fortalecer a capacidade da mulher de participar de forma efetiva nos processos de paz e segurança, é através desta capacitação que nós tivemos a oferecer nas passadas 9 semanas, desde outubro, e terminou mesmo há uma semana, e hoje nós vamos ter a cerimônia de encerramento, que é capacitar as mulheres desde a base. Nós temos mulheres que fazem parte da sociedade civil, que estão mesmo a trabalhar em Cabo Delgado, em Sofala, e também temos mulheres nos próprios setores de defesa e segurança, que são elas que nós podemos dizer que estão no eixo de tomada de decisões. Então, cada mulher, em cada espaço em que ela se encontra a exercer a sua atividade, tem que estar capacitada para influenciar, para que cada vez mais políticas sejam adotadas e que não discriminem a mulher por ela ser mulher. Que cada vez mais políticas sejam implementadas no sentido de fazer acontecer esta inclusão e este equilíbrio de género. Doutora Lloyd, disse aqui que mulheres de vários setores de atividade foram chamadas a esta capacitação, foram mais de 100 pessoas que tiveram 9 semanas de capacitação. Que mulheres encontraram e que mulheres esperam ter depois do encerramento que terá lugar hoje? Certo. Bom, deixa-me primeiro referir que não foram só mulheres, porque muitas das vezes, quando a gente fala de mulher, paz e segurança, a primeira imagem que as pessoas têm é realmente na mulher como tal. Mas nada pode acontecer se só as mulheres estiverem consciencializadas de que isto é importante. É necessário também consciencializar os homens. Então, nós tivemos mulheres e homens a participarem desta capacitação. E isto incluía setores da polícia, dos militares, incluía a sociedade civil, como eu bem referi, desde a base, a fazerem trabalhos de apoio, né, no sentido de resposta a estes conflitos. E tivemos também a academia, não podemos nos colocar à parte deste processo. A academia também é extremamente importante no sentido de a formação da opinião pública, não é? A fazer respeitar e a fazer sentir
a inclusão de género nos aspectos de paz e segurança. Então, nós tivemos todos estes setores. E o que nós esperamos deles, primeiro, é que eles partilhem este conhecimento. Esta foi uma chamada de atenção que nós fizemos a todos eles, porque, na verdade, várias formações, várias capacitações já tomaram lugar. Então, é preciso que cada uma destas mulheres, cada um destes homens, nos seus setores de atividade, saiba partilhar com quem não esteve presente na capacitação. Nós queremos, dentro do período em que está a decorrer o plano de ação sobre mulheres, paz e segurança, que é um plano nacional, deixa-me também referir que esta agenda não é uma agenda só da universidade, é uma agenda de Moçambique como um Estado, e é uma agenda do mundo, né, no quadro das Nações Unidas e no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós esperamos destes formandos que possam fazer esta diferença, né? Seguir aquilo que é o plano de ação, que é cada vez termos mulheres nos setores de tomada de decisão, por exemplo, termos mulheres a fazerem sentir aquilo que é a decisão em relação aos processos de paz, segurança e recuperação. Algum trabalho de monitoria para garantir que este ensinamento passe e haja sinais visíveis de que ele passou? Sim, sim. Nós esperamos ter a mesma capacitação no próximo ano e queremos que estas mesmas pessoas que foram formadas neste primeiro curso, nesta primeira onda, venham no próximo ano dizer o que é que foi feito de lá até cá, com aquilo que foi aprendido do curso. O que é que já se alcançou, mais uma vez, nos seus diversos setores. O que é que já se alcançou, qual foi a diferença. E nós notamos aqui com esta formação que os setores mais difíceis de fazer esta quebra, né, de desequilíbrio de género é o setor de paz e segurança. Então, nós queremos que justamente o setor de forças de defesa venha dizer o que é que foi alcançado no sentido de desconstruir a ideia de que o espaço de paz e segurança não é feito para mulheres. Doutora Lloyd, falou aqui da situação dos militares, eles também, as forças nacionais são suscetíveis ou podem ser indivíduos que cometem atrocidades contra a mulher e também os insurgentes podem também cometer, aliás, há relatos de que há alguns sequestros que se realizaram naquela zona de conflito em Cabo Delgado. Como garantir que estes grupos recebam a mensagem e mudem de comportamento? Sobretudo os insurgentes, que são um grupo que tem como missão desestabilizar. Bom, nós não temos, se calhar, uma forma certa de garantir que isto não aconteça, porque é quase que consequência de todos os tipos de conflito nós vermos mulheres a serem violentadas por ambas as partes, tanto do lado das milícias quanto do lado dos militares. Mas o que nós podemos, sim, garantir é termos uma mulher mais forte, é termos uma mulher que sabe resistir, não é? Que sabe se adaptar a várias adversidades que estes flagelos podem causar. Então, se nós temos uma mulher consciencializada de que estas coisas acontecem, não é só com ela, temos uma mulher que saiba que são várias outras que passam da mesma situação, entretanto, elas têm esta força de saber que isto não é uma coisa normal, porque a partir do momento que as consequências do conflito passam a ser frequentes, acaba parecendo que é uma coisa normal de se acontecer. Então a mulher pensa que... Tal como está normalizado o homicídio em algumas sociedades. Exatamente. Então é preciso que a mulher perceba que isto não é uma coisa normal e que ela não está sozinha. Mesmo falando em relação a isso, existe um grupo de partilha destas experiências que foi criado por mulheres de Sofala, que é para mesmo elas estarem juntas, né? Saberem que não é só conosco que isso acontece. E aqui nós apelamos também não só, porque às vezes nós que não estamos no próprio palco do conflito não temos a mesma sensibilidade, mas é preciso apelar que não. Se acontece com a mulher rural, pode acontecer muito bem com a mulher urbana. Então é preciso que nós criemos esta força, né, entre as mulheres, tanto letrada quanto iletrada, que ela saiba que é preciso que ela esteja forte, que ela permaneça forte, que estas coisas não são normais. E também existem vários mecanismos que as próprias mulheres podem denunciar em casos de que essas atrocidades aconteçam, né? Principalmente se estivermos a falar das forças de defesa e segurança. Existem mecanismos próprios em que estes atos ensinados às mulheres. em que estes atos são puníveis, exatamente. Então, o que nós tentamos passar é que
existem todos estes instrumentos, quanto nacionais quanto internacionais, que protegem a própria mulher em situações de conflito. Então, dizer que existe uma forma de garantir que do lado dos perpetradores destes atos isto não aconteça mais, nós se calhar não temos muito controle em relação a isso. Mas o que nós podemos controlar o seu resultado é consciencializar, é educar esta mulher. Na responsabilização também. Sim. E sobre este aspecto de responsabilização, algum projeto concreto que pretende influenciar, sob o ponto de vista, por exemplo, de alargamento dos serviços de atendimento à mulher vítima de violência? São muitas pessoas no mesmo sítio, sobretudo agora com esta onda de deslocados, são mais de 570 mil. Alguma ação concreta para esta questão do atendimento? Bom, deixa-me também dizer que o curso... Porque também colheram opiniões da polícia. Isso. O curso que nós fizemos é parte de um todo projeto que inclui esta questão de debates. Como universidade, nós o que fazemos é mais ao nível de debates, mais ao nível de formação, mais ao nível de capacitações. Mas dentro destes debates, nós muito bem dissemos, tivemos vários atores, e a sociedade civil era um destes atores, que um dos pontos que nós exigimos na formação era que eles já delimitassem e traçassem o que eles vão fazer após a formação. E um dos pontos levantados, que nós ficamos muito honrados e orgulhosos, é justamente que eles vão continuar a pautar por esta advocacia, né, de promoção dos direitos das mulheres contra esta questão do assédio nas zonas de conflito. Nós recentemente tivemos um debate em Cabo Delgado mesmo para discutir esta questão da situação das mulheres deslocadas, porque apesar de ser um assunto com muita importância, não está sendo muito debatido na vertente de mulheres. Nós debatemos muito os deslocados assim como um todo, tanto homens, mulheres, crianças e idosos, mas nós tivemos um debate em que fomos nos focar mesmo na situação das mulheres, que é bastante crítica. Nós aumentou agora porque algumas mulheres perderam os maridos, não que dependessem totalmente deles, mas perderam os maridos e ficam com 4, 5 crianças. Exatamente. Então, mais uma vez, é ela que tem que se preocupar com a segurança tanto de saúde alimentar desta família, e acaba ocorrendo vários riscos neste processo. Então, o que nós apelamos às comunidades, às organizações da sociedade civil que estão lá a intervir de forma direta neste processo, é que se inclua as mulheres no processo de recuperação. E muitas vezes nós pensamos que incluir mulheres é simplesmente prestar apoio em primeira instância às mulheres, mas nós não queremos só isso. Que ela faça também parte do grupo que toma decisões sobre que famílias é que devem receber que tipo de apoio. E nós verificamos que muitas das vezes essas estruturas são maioritariamente dominadas pelos homens, que são os secretários de bairro, os chefes de posto. As questões culturais não podem estar aqui a dominar, porque dentro das comunidades rurais sempre as decisões vêm do líder comunitário, depois tem um chefe de quarteirão e por aí vai. E estes geralmente são homens. E certamente, isso não temos nem como desviar. O aspecto cultural em Moçambique joga um papel muito importante. É até complicador quando se fala de emancipação. Exatamente, muito complicado. Mas se nós formos a verificar nas comunidades, igualmente, as mulheres têm sempre um momento em que ou vão buscar a água ou vão à machamba. Então, elas entre si já fazem uma pequena reunião. E é justamente isso que nós queremos começar. Se a mulher já está consciencializada de que ela é vulnerável, mas, entretanto, ela tem esta força de influenciar a mudança, se nós formos a verificar os jovens, os filhos que hoje juntam-se às milícias ou mesmo nas forças de defesa, são educados por uma mulher a partir do seio familiar. Então, é dentro destes grupos que nós queremos começar a provocar este debate de que não, ela na verdade tem um poder se calhar muito maior que aqueles que já estão na estrutura organizada pelo Estado. Então, se elas já começam a partir daí a pensar o que é que elas entre si podem fazer para causar esta mudança, e nós verificamos até de forma assim muito breve no curso algumas organizações de Cabo Delgado, outras de Sofala, que fizeram referência a este aspecto, que não, nós como mulheres da base, nós estamos a fazer alguma diferença. Entretanto, mais uma vez, isto não é muito debatido, não é muito noticiado, se calhar, mas elas entre si já
já têm a noção do quão importante é o papel delas, do quão importante é o envolvimento delas neste processo de recuperação e de paz e segurança em Moçambique. Doutora Lloyd, qual é a sua visão, se calhar também da Universidade Joaquim Chissano, sobre a situação da mulher nos centros de reassentamento, nos centros de deslocados? Há muitos programas que pretendem reconstruir ou ajudar as famílias a reconstruírem as suas vidas. Como é que olha para este processo e a situação da mulher? Ok. Bom, se calhar eu diria mais a minha visão. Pois. Nós temos verificado que, se calhar até agora, o que nós estamos a ver é um nível de apoio em nível de bens alimentares, kits básicos de sobrevivência, não é? Mas o que nós gostaríamos de ver num futuro breve é ter esta mulher mais educada e mais emancipada. Aliás, as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado já disseram que o que querem não é ajuda, elas querem por si mesmas. Exatamente. Produzir. Então, este é um conceito de sustentabilidade, porque elas têm noção de que o apoio pode durar 1 mês, 6 meses, 1 ano, não sabe até quando, mas se nós passamos instrumentos ou mecanismos para que estas mulheres, homens possam autossustentar-se, né? Serem os próprios garantes da sua sobrevivência, isto seria excelente. E nós pensamos que isso é por meio de uma boa educação, formação, vários programas que nós até como universidade propusemos. Nós fizemos uma pesquisa sobre a avaliação da resiliência destas comunidades, indicam que o nível de literacia e educação é extremamente baixo. Então é preciso que nós façamos que nós possamos providenciar educação para estas mulheres, para estas famílias, e aqui eu digo mais uma vez, não só mulheres, homens e mulheres, porque é preciso que nós estejamos nesta luta juntos, mas que também talvez termos pequenos projetos para que as pessoas possam iniciar algum tipo de negócio. Nós vimos há pouco tempo que as famílias estão a reivindicar que não têm terra para fazer a sua atividade da agricultura. E nós sabemos que a atividade da agricultura e a atividade de pesca era a principal atividade, a principal base de sustento destas famílias. Mas aí deve-se ter o cuidado de onde reassentar as famílias, porque hoje podem começar a plantar e amanhã o terrorismo chegar. Mais uma vez de abandonar as terras. Então, esta não pode ser uma ação isolada de nós garantirmos meios de subsistência, em termos de terra, em termos de alguma fonte de renda, mas também preciso estarmos a combater de forma ativa para conseguir controlar esta ameaça do terrorismo, porque justamente se nós formos a verificar cada vez mais o alastramento, como nós estamos a ver, destes ataques terroristas para as outras províncias, quer dizer, vamos cada vez mais ter mais deslocados, como nós estamos muito bem a verificar atualmente, e vai parecer que as outras ações que nós tivermos a fazer não estejam a surtir algum efeito. Então, tem que ser um esforço coordenado, tem que ser um esforço conjunto, não pode só limitar-se na questão de apoio aos deslocados, na questão de garantir a sustentabilidade da subsistência dos deslocados, mas também temos que estar nas frentes de combate a garantir que este flagelo definitivamente tenha um ponto final. Doutora Lloyd, falou aqui de projetos, muitas análises, inclusive do governo, defendem a agricultura como um projeto que pode ajudar a população, sobretudo as mulheres, a se reerguerem rapidamente. A sua visão é que deve-se apostar ou deve-se considerar a agricultura a única alternativa ou deve-se considerar outras alternativas, sobretudo porque a mulher tem sido vista como alguém de muita valia neste setor específico e nos outros setores tem sido, vamos dizer, depreciada? Bom, isso se calhar é mesmo pela questão da baixa literacia, como eu estava muito bem a dizer. Então, aparentemente, a solução da agricultura parece a mais viável, mas o que eu gosto de frisar é que o processo deve ser contínuo. Pode levar-nos, sim, muito tempo, mas nós devemos educar esta mulher, que se hoje ela é agricultora, pequena agricultora, amanhã ela pode ser uma gestora de algum projeto. Mas tudo isto dentro daquilo que ela sabe fazer, né? Porque nós queremos capacitar dentro daquilo que ela sabe e dentro daquilo que ela gosta de fazer. Então tem que ser, mais uma vez, não só um esforço ao nível de recuperação. Por exemplo, nós verificamos que no setor da educação as raparigas têm sido têm sofrido muito por isto. Nós fizemos também um estudo recente que dá conta de que
aparentemente as maiores desistências escolares acontecem no seio dos homens, dos rapazes, mas isto é porque a rapariga não tem nem a oportunidade de fazer parte de uma escola, de entrar numa escola, por isso é que ela nem tem como ser dada como desistente, porque afinal de contas não está neste meio. Então tem que ser um esforço de, a partir mesmo da base, a partir mesmo da idade infante, nós temos mulheres e raparigas a frequentarem a escola, que é isto que vai garantir um horizonte melhor, que nós vamos já ter mais opções para além da agricultura. Neste momento nós falamos da agricultura porque justamente é a base, cerca de 80% da população economicamente ativa exerce esse setor da agricultura ou o setor informal, onde nós temos também muitas mulheres a exercerem este setor formal de vendas, pequeno comércio. Então, nós queremos capacitar cada uma destas mulheres nos seus setores a dar sempre o seu melhor, mas também a pensarem num futuro melhor, porque nós vemos, às vezes, nas nossas comunidades, é que se a pessoa conseguiu garantir o básico para o sustento do dia, já está. Não se pensa no negócio. Exatamente. Então, queremos também incutir esta vertente de que é preciso pensar em criar riqueza. Não é só necessariamente sair desta armadilha que é a pobreza, mas pensar de uma forma mais abrangente. Há pouco esteve a falar aqui de um aspecto importante quando se fala da emancipação da mulher, do respeito pelos seus direitos de educação, que é a educação. Neste aspecto, temos muitas crianças agora em situação de deslocados também. A sua reintegração nas escolas é urgente para evitar um futuro como o das suas mães. É verdade que não foi desejado, mas é preciso evitar isso. Temos dados pouco animadores vindo do Ministério da Educação que indicam para a reintegração de por volta de 1000 alunos, e já sabemos que as estatísticas para as mulheres são menores nas escolas das zonas de reassentamento, mas há ainda muitos alunos que precisam voltar às escolas. Isso. Não, esta é uma realidade e um grande desafio, na verdade, para o setor da educação. Nós tivemos até a pensar, porque nós não sabemos se certamente que ao nível do setor da educação existem estatísticas mais claras de quantas crianças não estão a poder frequentar uma escola. Mas o setor só fala das crianças que já podem. Isso, mas existem muitas crianças que não podem, não estão a poder frequentar uma escola. São mais de 570 mil deslocados. Isto nós estamos a falar só de Cabo Delgado, quer dizer, existem mais aí no centro do país, e as mulheres e crianças são a maioria da população. Sim. Se nós formos a recuar um pouco mais, já existiam outras crianças que não podiam frequentar a escola por causa dos ciclones Idai e Kenneth. Falta de infraestruturas. Exato. Então, é um grande desafio a nível justamente de infraestruturas mais resilientes para que estas crianças, resilientes às mudanças climáticas, nós já estamos aqui a falar, mas também, quer dizer, se nós continuamos a experimentar este conflito, estes ataques terroristas, o horizonte pode ser assim um pouco sombrio em termos de reintegração no setor da educação destas crianças. Então, é um grande desafio que nós, como universidade, se calhar o que nós vamos fazer é um estudo mais aprofundado para ver quais são as melhores formas que nós podemos propor, assessorar ao governo nesse sentido de trazer de volta estas crianças, de reintegrar essas crianças, que é um desafio, é um grande desafio. O Ministério da Educação encara esta situação com um grande otimismo. Na sua visão de pesquisadora, a razão de ser para este otimismo? Temos dificuldades infraestruturais, temos agora a Covid-19 que obriga a divisão de turmas, temos a necessidade de docentes que agora sofrem uma grande sobrecarga devido a este fator e muitos outros elementos que têm que ver com receitas também para o funcionamento de todo o setor. Não, não sou tão otimista porque a situação não é tão favorável, a situação é extremamente desafiadora e, na verdade, o setor da educação, não vamos dizer que este é o resultado do conflito, o setor da educação já tinha e sempre teve grandes desafios, nós já nos referimos em relação a infraestruturas, em relação à própria formação dos professores, motivação dos próprios professores, que é um outro ponto. Mas se calhar é papel do governo tentar passar uma imagem tranquilizadora, né, que é para nós não criar pânico. Entrarmos aí aos prantos. Mas na minha opinião, na minha visão, é um pouco mais complicado do que se está a referir. E nós, a sorte, né, podemos contar com várias organizações, né, da sociedade civil
para apoiarem o governo nesse sentido, mas vai ter que ser um esforço extremamente coordenado e não só na vertente de criação de infraestruturas de escolas, mas também na vertente de motivação destes professores, porque são os próprios professores que, em primeiro lugar, abandonam estas zonas de conflito e deixam aquilo que é o seu papel. No próximo ano teremos por volta de 15 milhões de alunos só no ensino primário e secundário. Exato. E como gerir isto, tendo em conta que o rácio professor-aluno ideal seria de um professor para menos de 30 alunos, pelo menos 25. Pelo menos 25 alunos. E nós, em Moçambique, só antes do conflito já tínhamos um rácio de 1 para 70. Então, como é que nós vamos gerir isto nos próximos anos? Então, são questões que eu acredito que o setor da educação já está muito bem a debater-se em relação a elas, mas que nós, como as outras forças vivas da sociedade, podemos sempre propor estratégias de melhor gerir esta situação. Doutora Loite, estiveram a trabalhar com o Governo nestas sessões de formação, com um particular destaque para o Ministério de Gênero, Sim. Criança e Ação Social. Como é que olha para a resposta do Governo para a questão da vulnerabilidade, sobretudo das mulheres e crianças nas regiões onde foram colocados os deslocados? Porque, aliás, nestas regiões já acontece uma outra questão incrível, é que todos estão na situação de deslocados, mas há alguns homens que continuam a cometer atrocidades contra as mulheres que estão consigo dentro das zonas de reassentamento. Sim, bom, nós sim trabalhamos com o Ministério de Gênero, que deixa-me referir que prestou um grande apoio para que esta formação, que este projeto todo tivesse lugar. E se calhar ao nível do Ministério de Gênero existe um esforço que está sendo feito para garantir que mulheres tenham este apoio ao nível dos centros de reassentamento. Existe sim um grande esforço, mas é preciso notar que o Ministério, e não só o Estado assim de forma geral, sofre desta limitação que é a questão do financiamento. A proteção social, a assistência social da população vulnerável, não só face ao conflito, mas também agora recentemente a questão da pandemia, é gerida pelos fundos do orçamento do Estado, que já são extremamente limitados. E ainda não se eliminou a burocracia. Exatamente, através do Instituto Nacional de Ação Social. Então, neste momento, o governo está a fazer aquilo que melhor pode fazer dentro das condições que existem. E é aí onde nós gostamos de, mais uma vez, apelar às organizações internacionais, organizações não governamentais, que são as que podem suprir ou complementar esse papel do governo, porque o que nós ouvimos, pelo menos ao nível dos centros de reassentamento, é que o governo tem muita pouca capacidade de garantir a assistência destas famílias todas, muita pouca capacidade. E isto é reconhecido mesmo ao nível dos... Mais de 1 milhão de pessoas. Exato. Mais de meio milhão, dizia. Exato. Mesmo aqui ao nível da cidade de Maputo, os setores que sofreram muito com o impacto da Covid, nós vamos ter cerca de poucas famílias aqui ao nível da província, cidade de Maputo, a receberem assistência social, que vai ser mais uma vez durante só 6 meses. Acho que no próximo ano nós vamos ver o fim deste mecanismo que se criou de assistência e proteção social das pessoas. Então, é tudo aquilo que o governo pode fazer, mas a legislação em torno dessa questão de proteção e assistência social abre espaço para que organizações internacionais participem, organizações não governamentais participem. É o que nós estamos a verificar em Cabo Delgado. Nós verificamos que existem campos de reassentamento, se calhar não oficiais, quanto de Pemba e de Metuja, em Namu, no Xuri e em outros distritos, que nem sabem que existe um governo que está a prestar... Em Paquete chegam a viver 100 pessoas na mesma casa. Na mesma casa, exatamente. E não são zonas consideradas de reassentamento. Não são, exato. E abre-se ali algum campo para outros riscos, porque as pessoas com fome têm comportamentos desviantes. Certamente. Eu me recordo que da última vez que nós estivemos mesmo em Paquete, havia uma preocupação ao nível dos secretários do bairro e da estrutura de liderança ali do bairro, que com toda esta avalanche de pessoas a chegarem nos seus bairros, ali podiam ter mais outras ameaças que não fossem necessariamente as ameaças insurgentes. Mas também nós sabemos que nestes casos de deslocamentos, nós não temos só pessoas idôneas a se deslocarem. Sobretudo tendo em conta a forma de agir dos insurgentes. Dos insurgentes. Então, são várias outras ameaças que nós vamos verificar. Mas é uma questão que, ao nível da liderança, porque aí
mais uma vez eu chamo a atenção para isto. O combate ao extremismo violento e até todo o setor de defesa e segurança de um Estado não é só o papel das forças de defesa e segurança, é o que nós também tentamos passar durante esta formação. Envolve mesmo todas as forças, todos os atores militares e não militares no combate, até o nível do indivíduo. Não é? É por isso que hoje até se debate com essa questão se pode-se ou não dar armas à própria comunidade para eles próprios. A comunidade chegou a pedir ao exatamente, para elas próprias combaterem assim. Mas é esta consciencialização que as pessoas já têm, que não deve ser só o papel das forças de defesa e segurança, que elas só por si não vão conseguir. Nós sabemos que o terreno de Cabo Delgado, a geografia é um bocadinho complicada, que é melhor conhecida pela pessoa que ali reside, pela comunidade. Então, é preciso que haja mesmo esse entrosamento entre as diversas entre os diversos atores. E até já existem estudos a serem levados a cabo sobre a experiência de outros países, sobre como é que o policiamento comunitário, né, nós já tínhamos aqui ao nível de Moçambique, até foi ensaiado aqui mesmo em Maputo, sobre o envolvimento da comunidade com a polícia e vice-versa. Quer dizer, a polícia deve contar com a comunidade para estas denúncias. Se a comunidade pelo menos a nível da cidade de Maputo, já um representante da polícia, vamos assim dizer, dentro do bairro. Exatamente. Então, é isso que se pretende também ao nível do combate ao extremismo violento, que não pode ser diferente daquilo que da forma como nós combatemos o crime assim, de forma geral. Então, o que nós estamos a propor, nós estamos a fazer agora um estudo sobre mecanismos ou estratégias de combate ao extremismo violento, em que nós vamos muito propor esta questão de apostar na vertente não militar, não focar só na vertente militar. É preciso incluir todos os setores. Temos também esse problema nas nossas forças, comemoramos muito as vitórias militares quando a crise humanitária agrava-se. Exatamente, então não pode ser, tem que ser um esforço conjunto. Se a população não está satisfeita, muito dificilmente nós vamos ter apoio dentro. Nós já ouvíamos até em experiências passadas, mesmo em Cabo Delgado, de situações em que a própria população, a própria comunidade acoberta os insurgentes. Então é preciso fazer-se mais pesquisas, mais estudos a nível de perceber o porquê disto estar a acontecer. Então, para que isto, uma das formas de evitar, é nós garantirmos que existe essa proximidade, né? A comunidade tem que olhar para as forças de defesa e segurança com segurança, né? Com confiança, é isso que se diz. E, mais uma vez, se são as próprias forças de segurança que perpetram esses atos de violentar as mulheres, violentar os homens, não vamos ter segurança no seio da comunidade, não vamos ter esta confiança que é necessário para combater o extremismo violento. Doutora Lloyd, o terrorismo já está em Moçambique há 3 anos. É verdade que primeiro consideramos insurgentes ou indivíduos que não tinham um objetivo concreto, malfeitores, passamos para insurgentes, agora assumimos o termo terrorista. O desafio cresce em diversos setores. Falamos muito aqui da educação, falamos da agricultura, mas há também os setores da saúde, setores de infraestruturas e diversos outros. Com esta capacitação, qual é o horizonte para que as populações consigam, no mínimo, se reerguer? Bom, mais uma vez vou frisar isso, porque a capacidade de se reerguer também depende muito do financiamento. Nós podemos assim assumir que... E do fim do conflito também. E do fim do conflito, justamente. Não podemos aqui dizer qual é que é o horizonte para estas pessoas, mas, mais uma vez, o que nós esperamos é que elas sejam capazes de replicar, partilhar este conhecimento que foi aqui aprendido, sejam capazes de, ao nível mais ínfimo, porque às vezes nós pensamos que se calhar 1 ou 2 pessoas não vai fazer diferença, mas é isso que nós queremos, que ao nível mais íntimo exista esta consciencialização e que ao nível mais da base da comunidade já faça-se esta mudança de mentalidade. É preciso nós sabermos que questões de paz e segurança não são só para homens.
porque às vezes, até foi mesmo ontem que eu comentava sobre o curso com alguém, e perguntou-se, então vão ter as mulheres a graduarem de capulanas? Não. Então, às vezes as pessoas pensam que mulher é só para celebrar o 7 de abril com capulanas, não sei o quê, mas não. Nós queremos que a mulher esteja envolvida em todos estes processos, desde a tomada de decisão até o nível da implementação. Até uma das provocações que nós tivemos durante o curso era se a mulher teria a capacidade de estar na frente de combate, em pé de igualdade com o homem. Mas o debate não é muito por aí, se a mulher pode ou não pode. Nós queremos que a mulher não seja vedada a participação num determinado espaço pelo simples fato dela ser mulher. Da mesma forma que nós temos homens que não têm capacidade de fazer parte da frente de combate, é possível que nós tenhamos mulheres que tenham esta capacidade de fazer parte. Então, que não exista esta discriminação na base do gênero, simplesmente por ela ser mulher. Que seja dada a mesma oportunidade que se dá ao homem em todos estes espaços E agora muitos homens que fogem das sessões de formação tendo medo de serem enviados para Cabo Delgado. E nós sabemos que as mulheres são muito bem conhecidas pela sua coragem e força, então por que não? Doutora Loite, muito obrigado por ter estado conosco. Falou aqui de diversos estudos, alguns em manga, alguns em realização. Com certeza vamos pedir que esteja aqui numa próxima oportunidade para falarmos deles. Certamente, muito obrigada. Farei com enorme prazer. A nossa intervenção na Rádio Mais, na frequência de 94.1 FM, fica por aqui. Continue com a programação dessa estação primeira. Para você que nos acompanha da televisão, vamos a uma breve pausa. Voltamos no terceiro e último bloco com mais novidades para si. Até já.